presidente Jair Messias Bolsonaro não para de acumular derrotas. A gente tem visto aí, durante a semana, todo esse espetáculo patético criado pelo PL, que culminou basicamente em uma multa de quase 23 milhões de reais por conta dos ataques que o partido fez contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas, cometendo ali o que a justiça chama de litigância de má-fé. Algo, inclusive, que a gente tinha antecipado aqui no canal, que provavelmente aconteceria. Agora, após se reunir com militares, o presidente Bolsonaro ouviu que não terá apoio para qualquer tipo de manifestação golpista e, inclusive, foi cobrado para que ele se posicione claramente em relação aos manifestantes que estão na porta, nesse momento de quartéis, pedindo para que aconteça um golpe de Estado, um golpe militar ou algo do tipo, porque os militares deixaram claro que não vão embarcar nessa, porque isso é inconstitucional. E cobrou que o Bolsonaro se posicione logo também, porque eles disseram que apesar de não embarcarem nesse golpe, existe um pequeno grupo dentro de algumas das Forças Armadas que estão ali utilizando parentes para fomentar esse tipo de narrativa. E eu já trouxe para vocês aqui, inclusive em vídeos essa semana, que existe sim uma pequena parcela de saudosistas da ditadura militar que viveram esse período ainda quando estavam no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, que ainda querem de volta realmente esse retorno ao poder para poder ganhar mais dinheiro, roubar mais, porque diferente do que muita gente imagina, existia sim corrupção durante a ditadura militar. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora, porque o Bolsonaro tá cada dia mais enfraquecido. Desde que perdeu a eleição, já perdeu mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Parou com as tradicionais lives na quinta-feira e agora ele está com medo de que, se ficar sem nenhum tipo de poder ou força política até 2026, outro indivíduo ou indivídua, né, possa acabar colhendo para si o seu capital político. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. Se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá passando aqui. Se puder colaborar também com o QR Code, que é o Pix também, mas se você não conseguir anotar o endereço do nosso Pix aí, basta você apontar o celular para esse QR Code, que é importante que a gente continue mantendo esse trabalho aqui de forma independente, tanto aqui quanto lá na Folha Democrata. Como vocês estão acompanhando o noticiário, o Bolsonaro não para de sofrer derrotas. Tanto derrotas no que diz respeito a decisões erradas tomadas pelo partido, quanto derrotas também em relação à sua força política. Agora a gente tem ouvido aí, inclusive na porta de vários quartéis, bolsonaristas já dizendo que não estão mais ali pelo Bolsonaro. Estão ali pelo Brasil, estão ali porque não querem isso, não querem aquilo, porque o Bolsonaro já passou. E ele tá preocupado com isso. Por quê? Porque ele tá com o pé na prisão. O Bolsonaro hoje, ele é um preso sem grades. Apesar de muita gente duvidar da prisão do Bolsonaro, eu posso dizer pra vocês aqui que é muito pouco provável que ele não seja preso. Diferente do que muita gente tá dizendo que não vai acontecer prisão, que não vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu vou até fazer um vídeo depois desse, falando sobre a ideia da anistia que estão querendo dar ao Bolsonaro. Eu já adianto pra vocês que por mais que tentem o anistiá-lo politicamente, juridicamente falando, tem crimes que ele cometeu que não dá pra passar a mão na cabeça do Bolsonaro. E mesmo com o Temer e o ex-ministro Marco Aurélio Mello passando a mão na cabecinha, dizendo que não, tem de pacificar o país, deixar o Brasil seguir, o que passou, passou. Aparentemente o caminho que vai restar para o Bolsonaro é muito mais complicado do que se imagina. Eu quero trazer para vocês aqui uma matéria publicada na CNN Brasil que fala sobre o encontro que o Bolsonaro teve com comandantes das Forças Armadas, que deixaram claro para ele que ele precisa conter os atos na porta dos quartéis. Por que, Carlito, que eles pediram isso ao Bolsonaro? Porque não vai ter golpe. Os militares sabem que, apesar de existir meia dúzia de bolsonaristas na porta dos quartéis, apesar de existir um número significativo, inclusive, de empresários bandidos, golpistas, que nesse momento, para atender os interesses próprios, têm utilizado ali as suas empresas, a sua força de trabalho para tentar colocar algum tipo de grito na rua, em tese, defendendo aí pautas inconstitucionais, os militares entenderam que não vale a pena se arriscar por algo que não terá nenhum tipo de fruto. Os militares, e a gente precisa lembrar disso, não são simpatizantes do Bolsonaro. O Bolsonaro foi um militar pífio, foi expulso das Forças Armadas, inclusive, acabou fazendo um acordo ali de cavalheiros, como consta, inclusive, em alguns livros, em algumas entrevistas de pessoas que estudaram o caso do Bolsonaro, para que ele acabasse se retirando, em tese, de forma mais honrosa do Exército.
Só que até o início dos anos 90, o Bolsonaro era impedido de entrar em vários lugares, tanto que num livro que a Thaís Oyama escreveu chamado Tormenta, ela traz um relato de uma certa mágoa que o Carlos Bolsonaro tem de alguns militares, porque em mais de uma oportunidade o pai dele levava ele e os outros irmãos em praias, em tese, ali, ligados às Forças Armadas, e quando se descobria que o Bolsonaro estava ali, eles eram expulsos. Ou o Bolsonaro não podia entrar, por exemplo, em algumas unidades militares, em alguns quartéis. Então essa relação do Bolsonaro com o Exército nunca foi essas mil maravilhas como tentam estabelecer por aí, tá bom? E a matéria publicada aqui na CNN Brasil, assinada por Leonardo Ribeiro, traz o seguinte aqui, ó. Comandante das Forças Armadas cobram ação de Bolsonaro para conter atos em frente a quartéis. Segundo militares, pedidos feitos por manifestantes fogem da alçada constitucional. Na mesma reunião, o presidente teria autorizado também a Marinha, o Exército e a Força Aérea a iniciar os preparativos para a posse do presidente Lula. E aqui é importante a gente falar com os bolsonaristas que não conseguem entender isso ainda, que o mito deles já entendeu que não adianta mais gritar. A eleição acabou, ele perdeu, ele saiu derrotado. Inclusive, aqueles que tentaram utilizar a máquina junto com ele, como é o caso do Silvinei Vasquez, estão começando a ser responsabilizados. O Silvinei Vasquez está sendo, nesse momento, investigado ali por improbidade administrativa, pode inclusive perder o cargo público que ele passou através de concurso, tudo isso por conta dessa idolatria que se criou através da figura do Jair Messias Bolsonaro. E os membros do Exército, das Forças Armadas como um todo, na verdade, que não são bobos nem nada, já sabem que essa situação toda não vai trazer o resultado que o Bolsonaro quer, e por conta disso eles estão deixando claro, ó, você se mobiliza aí com o povo que você mandou para a porta dos quartéis, porque o que vocês estão pedindo é inconstitucional. Eu vou mostrar aqui, inclusive, o próprio artigo 142, que eles tanto citam, porque o que os comandantes das Forças Armadas estão falando para ele, estavam falando, ou falaram pro Bolsonaro, é basicamente o que a lei está dizendo, que eles não podem se opor ao Estado Democrático de Direito, eles não podem quebrar a divisão entre os poderes por causa do interesse de meia dúzia de gente na porta de quartéis. Vamos ler aqui o que diz parte da matéria. Numa reunião que durou 2 horas nesta quinta-feira, no dia 24 de novembro, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro ouviu dos comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea que é preciso um sinal mais claro do chefe do Executivo aos eleitores que insistem em fazer vigilância na frente de quartéis, com demandas inconstitucionais, como o pedido de intervenção militar. A CNN apurou que os comandantes das 3 forças são unânimes no posicionamento de que tais movimentos são inócuos. 2 deles teriam acrescentado que não tem base legal. E a gente precisa trazer aqui, inclusive, o que diz o artigo 142 da Constituição. Eu vou deixar para vocês, como eu sempre faço no primeiro comentário fixo, todas as fontes que eu utilizei aqui para que vocês mesmos possam ler o que a gente está falando aqui. E está aqui no artigo 142 da nossa Constituição Federal, a Carta Magna, o manual do nosso país. O que é que se pode fazer utilizando o artigo 142? Diferente do que o Bolsonaro e os seus apoiadores têm explanado por aí. Tá ali, ó. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se, ou seja, para que é que servem as Forças Armadas? Para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, ou seja, a existência do poder legislativo, executivo e judiciário, e não uma ruptura com esses poderes. Ao contrário, as Forças Armadas podem ser convocadas ou colocadas ali em ação para impedir um golpe militar, por exemplo, não um golpe de Estado ou algo do tipo. Por que eu tô falando golpe militar? Porque a gente sabe que mesmo quando você tem um golpe militar ali, nem sempre todas as alas das Forças Armadas apoiam isso. Então é possível que você convide também as Forças Armadas para tentar frear um possível golpe militar, que não é o que está acontecendo nesse momento no Brasil, mas para que fique claro ali, tá? A garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. E por que ele tá deixando claro também, os comandantes das Forças Armadas estão deixando claro pro Bolsonaro que o que eles estão fazendo é criminoso? Porque quando a gente sobe aqui, ó, pro artigo 5º da Constituição, inciso 44, fica claro que eles estão... Na verdade, tem vários incisos, né, do artigo 5º. Deixa eu ir aqui por etapas. Eu vou mostrar 2 artigos só, 2 incisos aqui só, porque não dá pra mostrar tudo, mas quando a gente vai aqui no artigo 5º da Constituição, no inciso 17, por exemplo, tá bem claro aqui, ó.
É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ou seja, não é porque os indivíduos estão na porta dos quartéis pedindo isso, pedindo aquilo, que eles podem cobrar qualquer coisa, não. Eles podem se manifestar desde que a pauta que eles estejam cobrando seja uma pauta lícita, como está bem claro aí, como vocês podem consultar no que está dizendo a lei. E quando a gente desce aqui mais um pouquinho para o mesmo artigo 5º, inciso 44 da Constituição, tá bem claro aqui para vocês, eu já passei aqui, mas só para que vocês possam acompanhar aqui, ó, inciso 44 do artigo 5º da Constituição. Constitui crime inafiançável, ou seja, não se institui uma fiança a pagar para soltar o indivíduo, e imprescritível, não se tem um prazo para, como a gente costuma dizer, caducar, né, o processo. Imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático que a gente tem nesse momento no Brasil. O que é que vai acabar acontecendo, Carlos? Se esse povo for pra rua, eles vão continuar aí sendo pressionados e em algum momento eles serão presos, porque não prescreve e não se tem estabelecimento ali, por exemplo, de uma fiança para o cometimento de crime dessas figuras. A gente viu que em Novo Progresso, lá no Pará, 6 indivíduos que atacaram a Polícia Rodoviária Federal já foram presos. A gente está vendo aí mobilização, inclusive, em tese, né, de alguns parlamentares dizendo que vão acampar na porta ali do Congresso para poder exigir que o ministro Alexandre de Moraes anule as multas que foram aplicadas para os motoristas e para os caminhões e isso e aquilo. E isso não vai acontecer, porque as condutas criminosas que foram cometidas nesse período aí do pós-eleição para cá precisam ser severamente punidas. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui que será o nosso próximo vídeo sobre a possibilidade da anistia do Bolsonaro, porque agora tanto o Temer quanto o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, tem defendido a tese de que não, vamos deixar isso pra lá, né? O novo governante precisa seguir, o Brasil precisa de paz, e o que a gente tem de fazer nesse momento aí é defender que se tenha uma pacificação do país. E o que quem venceu a eleição tá fazendo é defender a pacificação do país. Sabe quem é que não tá defendendo a pacificação do país? O vagabundo genocida que foi derrotado. É ele que não tá defendendo a pacificação do país. É ele que mandou o filho para se consultar lá com o Steve Bannon e com o Donald Trump para saber quais que são os passos a seguir, que ele deve seguir. Ele que tem fomentado ali, por exemplo, uma tentativa frustrada de golpe. É ele que tem ligado todo dia pro PL questionar o resultado das eleições. Então como é que a gente vai anistiar politicamente uma pessoa dessa? E eu falo politicamente porque pelos crimes que ele cometeu, inclusive crimes ligados à administração pública, tá? Ele não será perdoado, porque as investigações são quase que compulsórias, não depende necessariamente do interesse do STF ou do governo novo falar, não, a gente vai perdoar vocês, tá bom? Bolsonaro tá enfraquecido, nesse momento ele tá preocupado porque outras lideranças vão tentar tomar para si o poder. O Sérgio Moro, que seria uma possibilidade ali, tá com um imbróglio em relação às suas contas. Muita gente tá dizendo que ele não vai tomar posse, né? Que a diplomação dos deputados e senadores eleitos acontece agora em dezembro. Ele tá com um problema, as contas dele foram rejeitadas, mas ele ainda tem recurso. Então é possível que ele consiga ser diplomado sim. Quem acompanha esse canal lembra que eu falei pra vocês que um dos suplentes do Sérgio Moro é ligado ao agronegócio e é o maior doador da campanha do Sérgio Moro. Eu deixei claro pra vocês que pra mim ficava ali evidente que ele tinha vendido supostamente a vaga de suplência para esse indivíduo para atender os interesses do agronegócio, e agora a gente tá vendo que existe essa possibilidade de ele se complicar. Ele não será ali diplomado, vamos aguardar porque ainda tem recurso, mas a possibilidade existe. Diferente da possibilidade de ele não ser senador. Essa eu acho muito pouco provável. Só que ele ainda tem algumas pendências legais que ele vai acabar passando aí por um crivo da justiça e talvez ele se complique no futuro. Mas hoje, o Bolsonaro é quem tá com muita preocupação em relação a isso, porque ele tá perdendo o cacife político, como eu já falei pra vocês. Só na rede social já perdeu mais de 300 mil seguidores desde que perdeu a eleição. O Tarcísio Freitas tá abandonando ele, inclusive tá ali na negociação do governo do estado de São Paulo. O homem forte
forte do Tarcísio não vai ser o Eduardo Bolsonaro e nem ninguém ligado ao bolsonarismo. O homem forte do governo do Tarcísio Freitas será o Gilberto Kassab do PSD, partido que em tese será aliado do governo Lula no Congresso Nacional, e o Tarcísio pensando já em 2026, em uma reeleição talvez para o governo de São Paulo, ou quem sabe uma candidatura à presidência da República, vai tentar produzir um Bolsonaro 2.0, um Bolsonaro gourmet, o Bolsonaro que não fala palavrão, o Bolsonaro que não é tão mal educado e grosseiro, o Bolsonaro que sabe falar, o Bolsonaro que tem uma postura. Eu acredito que o Tarcísio vai tentar trazer para si esse cacife eleitoral que o Bolsonaro tem perdido a cada dia. O Moro provavelmente não vai conseguir herdar esse cacife eleitoral. Por quê, Carlito? Porque ele tem outros problemas para lidar, e a gente sabe que o Moro não tem carisma, o Moro não consegue se conectar com o público, porque a única pauta que ele tinha, que ele defendia como sendo ali a sua pauta de vida, que era o combate à corrupção, caiu por terra quando ele se tornou um corrupto, de certo modo, passivo ali, vendo tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, tudo que aconteceu também durante a Operação Lava Jato, que teve colaboração direta dele, e aí a cada dia que passa o discurso do juiz honesto e bonzinho, Sérgio Moro, cai por terra. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, se vocês puderem. Se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Se você estiver gostando desse formato aqui de vídeo, comenta aqui por gentileza, porque eu tô gostando particularmente muito de fazer vídeo nesse formato. É mais dinâmico, é mais rápido pra mim também. Se você puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse aqui. E muito em breve a gente vai começar um curso aqui, tá? Para membros e apoiadores do canal, de como é que a gente produz os vídeos aqui, né? Como é que eu faço as pesquisas, como é que eu escolho as pautas. Vai ser um mini curso, acredito que deva ter ali entre 5 e 7 aulas, onde eu mostro como eu seleciono as pautas, como é que eu pesquiso os materiais para poder embasar na lei ali o que é que diz, o que eu quero trazer para vocês, como é que eu faço a publicação, como é que eu escolho as tags que eu coloco, como é que eu penso nos títulos, como é que eu penso nas capas e como é que a gente consegue atrair um público produzindo conteúdo sem mentir, sem enganar, sem utilizar títulos falsos. Casualmente você precisa utilizar sim um título um pouco mais chamativo, mas sem ser falso. E se você tiver interesse em aprender sobre isso, se torne membro do canal ou apoiador, que nos próximos dias eu vou trazer mais novidades para vocês. Eu não vou fazer um vídeo explicando o lançamento não. Quando vocês menos esperarem, vocês vão receber uma notificação no celular que vai estar lá, vídeo exclusivo para membros, tá bom? E para quem tá no Apoia-se, vídeo exclusivo para apoiadores. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.